Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, novamente, um vídeo especial, porque a gente tem um convidado ilustre, Felipe Caldas. Super obrigada por estar aqui com a É um gente. prazer, é um prazer. E, gente, o Felipe, ele é um empreendedor, mas é um empreendedor muito diferenciado. Eu costumo falar isso para ele, porque depois que eu conheci, eu falei, gente, realmente, essa nova geração de empreendedores está vindo com um pensamento muito diferente, na forma como entrega os serviços, como pensa o negócio, como pensa a contribuição para a sociedade, né? E não é qualquer um, mas a gente sabe que essa é uma inspiração que vai trazer muitos benefícios para a gente olhar o que a gente pode trazer na melhoria da forma como o setor privado entrega e oferece produtos para a sociedade. Fê, eu queria começar, já chamando de Fê aqui para a gente fazer um bate-papo bem leve, pedir para que você conte um pouco da sua história, né? Porque você não é empreendedora há muito tempo, essa é uma trajetória aí, né, recente na sua vida, mas antes disso você foi, enfim, um empregado de empresas, trabalhou no setor privado, em várias empresas. Então conta um pouquinho da sua trajetória e de onde veio a ideia de criar o Ponto Fácil, que é o negócio do Felipe. Legal, legal. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Lu, a palavra empreendedor, ela já vem com a seguinte palavra dentro, né? Já dentro da palavra empreendedor, que é dor. Então, é muito importante, gente, hoje, a nova leva de empreendedores olharem para a dor da população, né? E a minha história está muito conectada com essa dor que hoje eu consigo atender aí via Ponto Fácil. Eu venho de uma família simples, tá? Meu pai veio da roça do Ceará, ele tinha 17 irmãos. E minha mãe, ela foi vendedora de doce, de bala, no Farol. Ela tinha 4 irmãos, eles vendiam doce no Farol para poder sobreviver. Então a minha origem é essa. E meus pais tiveram a oportunidade, ao longo da vida, também com muita luta, com muita garra, de ter uma casa lotérica, né? Isso há 28 anos atrás. E da casa lotérica que surgiu o início da ideia, né? Meus pais me Isso já em São Paulo. Isso em São Paulo, em Guarulhos. Meu pai veio do Ceará, minha mãe veio de Minas, né? São da época dos migrantes que vieram para São Paulo para tentar a vida, né? Sim. E na casa lotérica, eu por ser uma criança super hiperativa, assim, eu tinha realmente problemas de ficar parado, eu tinha que fazer alguma coisa. Eles me colocaram para trabalhar super cedo. Então, com 11 anos, eu já tinha uma função dentro da casa lotérica. Então, eu já atendi o público, eu já era vendedor na época, eu já tinha, assim, o hábito de falar com pessoas o tempo todo, né? E o mais legal do ambiente de uma casa lotérica, que eu não sei se vocês aí que estão frequentando o canal, que acompanham a Luana, frequentam esse ambiente, né? Porque é um ambiente hoje em dia muito diferente É. na vida do brasileiro. Eu não lembro a última vez que eu fui, mas uma boa parcela da Eu tenho sociedade cer... depende disso. mas eu tenho certeza que você foi na época da Mega da Virada. Que todo mundo joga na época da Mega da Exato, acho que Virada. aí você une um pouco mais os públicos que frequentam a casa Exato, lotérica. vem gente de qualquer classe social na época da Mega da Virada. O pessoal aceita pegar a fila, uma fila de meia hora para fazer a fezinha, para ver se É, fica milionário, né? Essa é uma época que junta exato. o brasileiro na lotérica. Mas a casa lotérica, assim, há 20 e poucos anos atrás, era um ambiente frequentado por todo mundo, porque ali você faz diversas coisas, né? Você pode fazer um pagamento de uma conta, receber um benefício social, fazer saque, depósito, e além da apostinha que você pode fazer também. Esse mundo mudou para hoje, né? A sociedade mudou, né? Tudo está digitalizado, você pode jogar até pela internet. Então, a casa lotérica se transformou ao longo do tempo, mas eu peguei ela bem no início, então nessa época eu lidava com pessoas de todos os tipos desde muito novo, né? Então eu tenho até hoje, até compartilhando com vocês, eu tenho calo na mão da época com 11 anos, que eu era um carimbador de telecenas. Então minha primeira Nossa. função na casa lotérica era pegar as telecenas que o pessoal ia trocar, e era um processo até engraçado, porque o pessoal vinha com aquela telecena cheirando naftalina, que estava guardada há anos ali, esperando o momento da troca da telecena. E eu recebia Exato. assim, um bloco de 1.000, 2.000 telecenas e eu ficava carimbando as telecenas. Então, os calos que eu Caramba. tenho na mão são dessa época aí, que eu era um carimbador de telecena. Depois eu fui caixa da casa lotérica, então atendia o público, vendia bolão, recebia pagamento de conta, fazia todo o serviço da lotérica. E com os 17, 18, eu fiquei responsável por uma lotérica lá, que eles chegaram a abrir uma nova e eu fiquei responsável. Então, desde muito novo, eu tinha essa veia empreendedora. Meus pais eram empreendedores, né? Então, com a casa Legal. lotérica. E depois eu fiz faculdade, saí da lotérica, trabalhei em empresas que foram farmacêuticas, empresas de bens de consumo. Trabalhei com marcas bem legais, como Vênice, Veja, Aspirina, Redoxon, marcas que estão na vida de todos os brasileiros, né? Sim. E depois de um período em que eu saí da indústria,
eu voltei para casa lotérica. Meus pais precisavam de um apoio, eles estavam com uma dificuldade financeira. O mundo da lotérica tinha mudado, né? A sociedade mudou, então as pessoas estão cada vez mais digitalizadas. E eles estavam com uma dificuldade financeira na lotérica para conseguir controlar ali as despesas com as receitas, todo um trabalho ali de contabilidade mesmo, a parte mais financeira. E eu sou formado em administração. Eu fiz Mackenzie, também fiz SPM, também fiz uma especialização em trade marketing. E na lotérica eu estive ali para ajudá-los, né, com essa parte financeira. E durante os dias que eu ficava na lotérica para ajudá-los, meu ouvido estava sempre atento ao que estava rolando lá dentro, né? Sim. E aí, Lu, eu comecei a perceber algumas dores que, assim, para a época, era 2017, quando eu comecei com a ideia da Ponto Fácil. Me parecia surreal. Eram pessoas que iam até a lotérica e comentavam com o pessoal do caixa da lotérica que não tinha e-mail para fazer um cadastro no Bolsa Família, um cadastro do Poupa Tempo. A pessoa não tinha um RG ainda, precisava tirar o primeiro RG da vida dela com 20 e poucos anos. Nossa. A pessoa não tinha um computador em casa, então ela não conseguia imprimir um boleto, uma conta. E em 2017, o processo de digitalização estava apenas começando, né? Os serviços ainda eram presenciais. Então, INSS, parece que é longínquo isso aí, né? Estamos falando de antes da pandemia. As pessoas iam até uma fila no INSS, davam entrada na aposentadoria e ficavam, às vezes, 2, 3 horas na fila para fazer o processo. Hoje é tudo digital esse processo. Mas já na época, tinham vários serviços burocráticos de empresas privadas e públicas que eram digitais. E a população que frequenta uma casa lotérica, hoje em dia, né, é muito vulnerável. É realmente um pessoal que não tem acesso ali a um computador, a uma internet, não tem e-mail. É uma pessoa que vive ali excluída digitalmente. E nessa época eu fui percebendo que existia essa dor. E dali bateu uma luz, um insight, né, que todo empreendedor tem. Falou, cara, encontrei uma dor da população. Uma dor grande, Uma dor né? gigante. E como você bem sabe, Lu, com o trabalho que você vem fazendo, é uma dor que hoje ela atinge a vida de mais de 40 milhões de brasileiros. 40 milhões é muita gente. A gente está falando de um contingente absurdo de pessoas em 2022 sofrendo com falta de acesso à internet, né? Se a gente coloca acesso à internet como um problema, soma a ele a dificuldade de acesso a um computador, a dificuldade de acesso a um celular de qualidade. Porque não adianta você ter um smartphone. Exato, se não tiver espaço para salvar os aplicativos, tanto aplicativo, né? Exatamente. Tem aquela cultura brasileira que assim, o filho compra um telefone novo, pega o antigo e dá para o pai e para a mãe. Aí eles ficam com o celular que é de 2015, 2014, aquele smartphone bem do comecinho dos smartphones, que não cabe em um aplicativo. A memória é horrível. O pessoal bateu 5, 6 fotos, o celular já começa, né, a travar. Exato, já começa a pitar. Exato. Então, a realidade da população, em grande maioria, é muito difícil. Você pega 40 milhões sem acesso à internet. Mas você pode somar ali uns 40 também, 30, que não têm acesso a um computador, a equipamentos de qualidade. E a gente passou por um processo de digitalização aí da pandemia, então tem muita gente excluída digitalmente, com dificuldade de acesso aos serviços que foram praticamente todos digitalizados, né? Aumentou ainda mais, né? E quando a gente olha os números, depois que eu conheci, gente, o trabalho do Felipe, foi bem no momento que eu estava pesquisando sobre esse tema. Eu falo muito de transformação digital, quem acompanha aqui sabe, tem vários vídeos no Instagram também, eu falo muito sobre isso. A importância da gente ter serviços públicos mais próximos do cidadão, mais acessíveis para as pessoas, mais ágeis, que reduzam burocracia, simplifiquem a vida das pessoas, trazer esse componente digital para o setor público, para a forma como a gente entrega os serviços. Só que aí a gente não pode falar disso sem trazer essa problemática que o Felipe também relatou aqui, que ele encontrou e buscou uma forma de resolver, como empreendedor no caso dele, mas que é um desafio enorme social do nosso país, né? Uma vez que a transformação digital vai crescendo também a distância social, né? A desigualdade social que isso traz. Então, eu achei muito interessante, extremamente interessante o trabalho deles e fui entender mais profundamente. Inclusive, fui fazer uma visita para conhecer uma das unidades. E aí, queria te perguntar, é uma plataforma multisserviçal, né? Vocês têm vários serviços, são mais de 1.000, né, atualmente. Sim. 1.000 serviços entre privados e públicos. Mas conta um pouquinho mais como que funciona a estrutura, onde que as pessoas encontram, como que é o modelo de negócios e quais são realmente os serviços que são oferecidos. Alguns exemplos. Começando pelo serviço que acho que é legal, que dá mais concretude para o negócio, né? Hoje um
cliente que vai até uma Ponto Fácil, ele pode fazer serviços que vão desde dar entrada numa aposentadoria, que agora o processo é 100% digital, renovar a CNH da pessoa, dar entrada no auxílio emergencial. Esse foi um trabalho que a gente fez muito durante a Durante a pandemia. A pandemia. gente aproximou as pessoas que mais precisavam até o benefício, né? Então, era um cadastro super complexo e nós conseguimos ajudar milhares de Muito famílias, mesmo. mais de 100 mil famílias na época. A pessoa também consegue imprimir um boleto, uma conta, uma fatura que ela não recebeu em casa, que também é uma problemática até parece absurda, mas pela pessoa não receber a conta em casa, ela muitas vezes entra em dívida, porque ela não tem acesso a um computador ou um smartphone com o aplicativo da É. Vivo, da Claro, da Oi, das empresas que oferecem, né, serviços. Então, a pessoa acaba atrasando a conta, porque ela não recebeu em casa. Então, são serviços como esses, né? Criar o e-mail da pessoa. Incrível falar isso também. A gente cria e-mail para a pessoa hoje, em 2022, o primeiro e-mail da vida da pessoa. A gente consegue criar. Nossa. A gente dá entrada em vagas de trabalho para a pessoa, faz um currículo para ela. É realmente um trabalho de inclusão digital e inclusão social, né? Por isso que você vai encontrar mais de 1.000 serviços. Basicamente, a gente tem uma equipe hoje, né? A gente está com mais de 20 pessoas aí no time. E existe uma parte da equipe que ela cuida só de fazer pesquisas de serviços e trazer para a plataforma, tá? Então, é um trabalho diário. A nossa média de inclusão de novos serviços chega a ser 2 a 3 serviços por dia. E o lançamento de serviço é super rápido. Ele é assim, Que pensando numa legal. startup de tecnologia, né? Sim. Basicamente, um cliente pode chegar numa loja nossa, pedir um serviço que ainda não existe. São lojas físicas, tá, gente? Só para Depois eu entrar no modelo vocês de negócio. entenderem, sim. Ele vem, faz o pedido de um serviço, o atendente procura e não encontra aquele serviço dentro da plataforma, mas ele solicita a criação desse novo serviço. Aí alguém lá do back-office faz a A inclusão desse inclusão. serviço e lança na plataforma, questão de minutos pode ser feito. Que É muito legal. prático mesmo, muito rápido. E agora falando do modelo de negócios, como a Lu comentou, nós começamos o negócio no modelo de franquia, né? A gente conseguiu escalar nesse modelo. Uhum. Aí números interessantes, né? A gente hoje tem 35 unidades, estamos indo para 37 em breve. Vamos ter uma novidade em breve também com a Lu, né? Um projeto especial nosso. Exato. Mas a gente está indo para 37 unidades e a empresa existe desde 2017. Temos 1.000 serviços. Vou fazer um comparativo com o Poupa Tempo aqui, que é um trabalho incrível, né, feito pelo governo aqui de São Paulo. Uhum. O Poupa Tempo existe desde 1997. Ele tem aí, acho que 25 unidades, se eu não me engano, 25 a 27 unidades. E ele tem 180 serviços. Então, assim, o trabalho do poder público, ele é muito importante, mas ele sofre com burocracia, com lentidão. Exato. E você comparar o Poupa Tempo com uma Ponto Fácil, a Ponto Fácil é um negócio compacto. É um ponto que uma, duas pessoas conseguem atender a população e oferecer esses serviços. Quando você vai no Poupa Tempo, é aquela estrutura gigantesca com funcionários para fazer cada etapa do processo. Então, é muito difícil você crescer, escalar um ponto fácil, um poupa-tempo pelo Poupa tempo. Brasil. E a ponto fácil a gente já tem em outros estados. A gente já chegou em Rondônia, a gente já chegou em Pernambuco, a gente está indo para o Rio de Janeiro em breve, estamos chegando no Paraná. Então, a gente Muito consegue legal. atender nacionalmente nesse modelo de franquia, com lojas físicas e levando mais serviços do que o poder público conseguiria. Não, e você tocou num ponto que eu acho que todo mundo aqui vive esse dilema, que é a burocracia, né? Em muitos momentos que a gente precisa resolver coisas muito simples, como você trouxe aqui. E outra, até essa questão do cadastro do auxílio emergencial, eu tive que cadastrar várias pessoas da minha família, pessoas que trabalham comigo que não sabiam. E eu tive dificuldades Você foi a também. ponto fácil da família. Eu fui a ponto fácil, exatamente. E ainda assim tive dificuldades, né? Então, assim, eu já sou, eu estou incluída digitalmente, eu vivo esse mundo, eu tenho, né, uma condição até intelectual, educacional, né? Cresci nesse mundo digital e consigo fazer, mas ainda assim tem dificuldades, né? São muitas etapas, muitas vezes o serviço está digitalizado, mas ele, cada etapa do serviço você tem um canal diferente, ela não é integrada. Sim. Então, essa prestação de serviços, né? Então, acho que o olhar que o setor privado acaba trazendo é um olhar de agilidade, de inovação, mas que serve de inspiração, né? Essa burocracia foi uma motivação, você também via como empreendedor, né? Dificuldade de lidar com os processos públicos, documentação, enfim, como que foi isso para o Felipe também como cidadão e empreendedor, né? A burocracia do Estado. Sim. Olhando para a nossa vida, né? A gente tem
hoje, né? Está sendo criado um novo RG que, teoricamente, vai conseguir unir todos os outros documentos que nós temos. Mas falando do dia de hoje, quando a gente está gravando aqui o vídeo, a gente tem 5, 6 documentos pessoais que a gente precisa cuidar. E, a burocracia está na nossa vida. Se você vai ser um empreendedor, vai abrir uma empresa, você passa primeiro pela batalha da burocracia, que é a burocracia de virar um empreendedor. Então, tem que abrir a empresa, tem que ir lá na junta comercial para entregar documentos, tem que ir na prefeitura, abrir um alvará, e nada digitalizado. A maioria Registrar no cartório, registrar né? no Tem cartório. muitos. Exatamente, cartório, gente. Em 2022 existe ainda esse trabalho de cartório. Então, a burocracia está na nossa vida do brasileiro. E, com certeza, impactou a minha vida em vários momentos. Vários momentos. Eu sempre sofri com essas burocracias e é um problema também que a gente vem para resolver. Eu costumo falar hoje dentro da empresa, para a minha equipe, que nós nascemos para trazer serviços para as pessoas que mais precisam, né? Aquelas que não têm acesso ao digital, não têm acesso à internet. Só que o negócio ele se transforma em algo tão grande que a gente consegue atender todos os brasileiros, porque todo mundo sofre com burocracia e ninguém quer passar por isso, né? A nossa vida hoje é tão corrida, a gente tem várias coisas para fazer no dia, a gente tem as nossas distrações também do dia no celular, a gente acaba nos comunicando aí com o tempo todo, a gente tá em comunicação, né? Então, a nossa vida, a gente tem um tempo tão curto. Por que a gente quer perder tempo com burocracia, com documentação, sabe? Sair de casa para resolver problemas que poderiam ser feitos de uma forma digital, poderiam ser feitos por um lugar físico, mas que te atendesse digitalmente, que acho que esse é o diferencial da Ponto Fácil, né? As lojas são híbridas, né? A gente não atende só no físico. Se você quiser um atendimento via WhatsApp, via Instagram, a gente já oferece esse serviço. Olha só, E gente. futuramente, a nossa ideia é virar um aplicativo, isso já está em desenvolvimento, onde você faça o pedido de casa, tá? Então, um modelo muito parecido aí, inclusive com um colega nosso, o Diego Barreto, né, que trabalha no iFood, onde você faz o pedido do serviço que você precisa e alguma franquia, algum ponto físico vai te atender e fazer todo o processo por lá. Você não precisa sair de casa, você não vai ter dor de cabeça para resolver os problemas, vai ter alguém cuidando disso para você. Muito bom. Né? Não, e esse modelo híbrido que você falou, eu acho que é o ideal, né, gente? Porque a gente sempre vai ter o desafio, seja geracional, porque tem pessoas que, né, chegam numa certa idade e não conseguem mais, realmente, até por, né, questão de visão, de interação e de ritmo mesmo para acompanhar todas as mudanças, porque cada hora muda a forma que o aplicativo é disponibilizado, né, os sites que você tem que entrar, e as pessoas idosas não conseguem. Então, já aí a gente já vê que o híbrido tem que existir eternamente, porque a gente sempre vai ter uma parcela da população que não vai conseguir estar incluída digitalmente no mesmo nível. Mas, pensando em Brasil, a gente tem uma desigualdade social gigantesca. A pobreza no Brasil é muito grande, a vulnerabilidade social é muito grande. Então, se a gente não criar condições para que tanto o físico quanto o digital estejam disponíveis com a mesma qualidade, o mesmo acesso, a gente sempre vai estar reforçando essa desigualdade, não vai ajudar as pessoas a terem as mesmas condições, as mesmas oportunidades. E aí, falando nisso, um outro ponto que eu sou bem crítica e eu penso, poxa, é um problema que a gente tem que resolver até para que esse mundo digital e esse híbrido funcione, é a questão de acesso mesmo, qualidade, infraestrutura de internet. Para vocês terem uma ideia, não sei se todo mundo sabe, mas em São Paulo a gente tem uma desigualdade no sinal mesmo de internet, que é gigantesca, né? Gigante. Num bairro mais rico, né, que tem uma classe social mais alta, eles têm 49 vezes mais qualidade no acesso à internet, né, a qualidade da internet. Somos privilegiados e nem sabíamos, né? E nem sabíamos. E muitas vezes mesmo eu, né, me coloco nesse lugar hoje como uma pessoa privilegiada, que hoje tem condição e acesso a muitas coisas que eu não tive no passado. Tenho dificuldades também. Tem dia que eu olho ali e falo, como assim que tá 3G escrito aqui no meu celular, né? Sim. Então, o que você acha, assim, como é que a gente tá falando de 5G, a gente está discutindo essa questão de infraestrutura de telecomunicação. Para vocês, deve ser uma questão também, quando vai instalar um ponto fácil numa região super vulnerável, ali, qual que é a qualidade do sinal, porque depende 100% disso. Como que você acha que a gente pode resolver isso? Né? Quais são os caminhos para que a gente melhore essa qualidade de infraestrutura? Você tem visto discussões acerca disso, fora do Brasil, aqui no Brasil, que você acha que podem ajudar a gente a acelerar essa mudança, para a gente não ficar ainda mais atrasados? Sim, Lu. Esse é um ponto fundamental. Quando a gente fala de infraestrutura no Brasil,
Vou trazer um dado que eu peguei recentemente de um projeto de lei aí do 5G. O Uhum. 5G, ele vai chegar aos poucos, né? Vai ser paulatinamente que ele vai ser aí introduzido na vida das pessoas. E ele vai privilegiar primeiro as capitais. Então, vai ser... eu não lembro agora exatamente mais os clusters aí, mas até 2026, acredito que todas as capitais, as maiores capitais do Brasil vão ter acesso a 5G. Depois passam alguns anos aí, depois cidades com até acima de 100 mil habitantes, depois com cidades acima de 50 mil. Por último, cidades com acima de 30 mil habitantes. Ou seja, cidades abaixo de 29.999 Que é habitantes a maioria. não terão 5G. E É aí a tem um outro maioria. dado, exato, é a maioria. 70% dos municípios brasileiros têm menos de 10 mil habitantes. Exato. Ou seja, a maioria da população não vai ter acesso ao 5G. Sim. Então, Lu, para você melhorar a capacidade de acesso ao digital, à internet, demanda investimento de infraestrutura por parte do poder público. Né? Exato. Não tem segredo, é isso. A gente tem casos aqui na capital, estou falando de Taboão da Serra, que não é tão longe, né? Então, é um bairro aqui próximo, uma cidade aqui próxima, e Vargem Grande Paulista. Nós temos unidades da Ponto Fácil nesses dois lugares. Nos dois, a gente teve dificuldade de acesso à internet. Para vocês terem uma ideia, Vargem Grande Paulista fica do lado de uma aldeia indígena. Ou seja, tem uma lotérica ali que atende índios hoje em dia. Sim. E que na região não tem uma torre de sinal de celular. Então o pessoal está desconectado do mundo. É como se você entrasse numa ilha de Lost dentro de São Paulo. Dentro de São Paulo. E não sei se todo mundo sabia, as pessoas que acompanham a gente aqui, que são de São Paulo, que nós temos aldeia indígena na cidade de São Paulo. Temos sim. E são pessoas que, obviamente, pela vulnerabilidade da vida delas, o acesso à educação, à informação é baixo. E eles moram numa região que não tem acesso à rede de celular. Então, eles têm que se deslocar até o centrinho que tem ali o centro comercial, onde você tem uma lotérica, uma padaria, uma farmácia, um mercado, e os empresários ali investiram em conseguir um sinal de internet para poderem operar. E a população vai até lá para poder usar a internet e para fazer o serviço que a gente oferece na Ponto Fácil. Isso é Vargem Grande Paulista. Taboão da Serra, a gente atrasou a inauguração da unidade porque não tinha internet de qualidade chegando até a loja. Então, tivemos que procurar um provedor de internet local, regional, porque não chegava Vivo, não chega NET, não chega nenhuma provedora de internet de qualidade. Então, o que você falou, a banda é muito maior quando a gente está num bairro mais nobre. Quando você chega até Taboão da Serra, a gente teve que ficar um mês procurando um provedor de internet que entregasse um sinal maior do que 5G para a gente poder rodar, 5 mega, perdão, para a gente poder rodar o sistema na região. Então, realmente... Sim, para ter a capacidade, né? Exato. Demanda investimento de infraestrutura. E no Brasil, assim, o cálculo que existe, gente, para esse investimento, porque é um investimento que tem que vir do governo federal, porque é um investimento massivo, né, em infraestrutura de telecom. E aí tem uma dificuldade, porque o investimento é federal e aí os estados têm que aprovar, né, essas mudanças mais estruturais para implementar as antenas, mas quem implementa mesmo as antenas são os municípios. E aí tem uma dificuldade aí de arranjo político mesmo, né? De vir como prioridade do governo federal o recurso e o investimento, inclusive capacidade de atrair esse investimento, né? Prioridade na atração desse investimento. E depois chegar até a ponta, passando por toda essa burocracia e também as definições políticas aí de colocar isso como projeto de lei, de regulamentar, né? E depois a construção, a liberação dos locais ali onde vão ser construídas as antenas. Esse PL, inclusive, ele prevê esse processo, por isso que é tão longo, né? Aprovou recentemente, por que a gente não tem as antenas ainda? Então, acho que fica claro que é um investimento necessário. No Brasil, o cálculo é que a gente vai precisar de uns 4 bilhões de dólares de investimento. Não vai ser um investimento que vai vir só do governo federal, só do setor público. Por isso que é importante que o setor público crie condições para atrair esse investimento e fazer com que essa burocracia, essa insegurança jurídica que existem ainda para quem está investindo, seja menor, né? Dilua para que essa mudança aconteça. Então, são questões muito estruturantes, né, Fê? Porque a gente está aqui falando dos problemas mais críticos ali, né, da população, mas as decisões têm que vir do setor público, seja para o trabalho do Felipe se proliferar,
e ajudar mais pessoas, seja para o próprio setor público se preparar para também fazer isso com mais qualidade. E Uhum. aí, o ponto que eu queria entrar com você é um pouco, você está muito perto da população, né? Vocês estão ali diariamente, tem os atendentes, as pessoas que estão convivendo com aqueles que mais precisam, que mais estão ali na margem mesmo da sociedade, alguns até excluídos, né, gente? Nós temos Totalmente. muitas pessoas no Brasil que não têm certidão de São nascimento. invisíveis. São invisíveis completamente, não têm acesso ao SUS, não têm acesso à creche, e também nem sabem como resolver esse problema, né, na vida delas. Então, queria que você contasse um pouquinho, né, sobre pessoas que vocês ajudaram, histórias que vocês viram, poxa, que bom que a gente existe, né, que eu acho que dá um orgulhozinho Dá, também ver dá. como que vocês ajudam as pessoas que precisam a resolver coisas que para nós parecem muito simples, mas que para elas é uma questão de mudança de vida. Sim, sim. Não, o nosso trabalho é realmente de inclusão, é uma inclusão muito grande. Então, às vezes nós aqui que temos acesso à internet, ao mundo digital, tivemos educação para isso também, a gente assume que o Brasil é todo mundo igual e todo mundo está vivendo a mesma realidade. Mas a grande verdade é que nós somos muito privilegiados. Então, quando você vai para uma unidade da Ponto Fácil, você vai perceber que não é só idoso que utiliza, muitas vezes são jovens, e jovens da casa de 18, 17, 16 anos, mas por quê? Aonde ele mora, ele não tem internet. Aonde ele estudou, ele não teve educação básica de informática. Na escola pública onde ele estudou, ele não tinha computador. Então a pessoa vem com uma educação muito precária e ela vem até nós para a gente fazer qualquer tipo de serviço. Então, teve jovem que a gente chegou a criar o primeiro e-mail da vida da pessoa. E ele estava buscando a primeira oportunidade de Emprego. trabalho, de emprego. Não tinha um currículo, porque não sabia fazer e não sabia usar o Word. A gente fez para ele. A gente cria o e-mail para a pessoa, cadastra ele nas vagas da Cato e outras vagas, ensina a usar o e-mail para a pessoa poder responder as vagas, né? Se posicionar ali, fazer os cadastros, porque uma vez que você cria o currículo da pessoa na Cato, você tem que ficar clicando para entrar nas vagas, né? Então, é um trabalho de inclusão que vem desde o jovem, não é só o idoso ou pessoa mais adulta, tá? E a gente tem casos, assim, casos que eu presenciei, que eu gosto de compartilhar, né? Eu comecei o negócio do zero, né? Foi aquele empreendedor mesmo raiz, barriga no balcão. Então, eu lembro de Araçatuba, por exemplo, que eu fui inaugurar uma unidade, onde veio um segurança de uma loja do lado, do outro lado da rua, e a gente criou o primeiro e-mail dele. Olha E ele só. ficou tão emocionado que ele falou: "Ó, moça, imprime para mim aqui o papel." Aí a gente imprimiu o papel bonitinho com o nome do e-mail dele, que era um Gmail. A gente abriu a senha ali para ele poder ter acesso à senha e não perder a senha dele. E a gente tirou uma foto dele. Tem uma foto dele segurando ali o papelzinho do primeiro e-mail da vida desse rapaz. Nossa. Então, assim, e não era um rapaz, não era idoso, era um jovem, segurança de uma loja do outro lado da rua. Então, tem casos como esse que são, assim, marcantes, né? E que você vê a diferença na vida de uma pessoa, e uma pessoa humilde, simples, sem acesso e que precisava do que É, nós fizemos. sim. Vários casos de pessoas que deram entrada na aposentadoria com a gente. Um caso clássico que eu vivi também na época que o INSS ele foi totalmente digitalizado, né? Uhum. A reclamação que eu mais ouvi era assim: meu filho, antes era muito mais fácil. Eu vou lá no INSS, pego uma fila, converso com as pessoas, socializo e tal. Depois de 2, 3 horas sou atendido. Mas eu tô acostumado a isso, eu gosto disso. Eu gosto do olho no olho. Agora que criaram esse negócio que é digital, me pedem um e-mail. Eu não tenho e-mail, meu filho. Quem criou meu e-mail foi meu filho, meu neto, eu não lembro a senha. Não lembra a Preciso senha. criar um novo. Aí eu Tive. tenho que fazer um cadastro no Gov. O cadastro do Gov, ele é super complexo. Ele vai fazer perguntas da pessoa, né, da vida profissional dela, e você pega às vezes uma pessoa de idade, um senhor ou uma senhora que está dando entrada na aposentadoria, como é que ele vai lembrar que ano foi que ele entrou na empresa tal, né? Qual que era o salário dele na época em que se ele desligou da empresa X? As perguntas são mega complexas, então a gente faz todo esse acolhimento, pede para a pessoa trazer a documentação, e eu vivenciei isso muitas vezes, assim, talvez milhares de vezes, de ver idosos precisando de apoio, simplesmente porque o INSS foi digitalizado. É. Então, eu vivi muito essa questão. Vivi também situações das pessoas que, como eu tinha comentado anteriormente, putz, a conta agora é digital. Eu preciso ter um aplicativo, eu preciso me cadastrar no site da Vivo, da Enel, da IDP, Uhum. enfim, de Sim. provedoras de serviço, né? Concessionárias de serviços públicos aí, telecom. Muita gente, mas muita gente, sem conseguir imprimir a conta para pagar.
E não sabem utilizar, obviamente, O né? e-mail, E o receber, ou pedir pagamento, para vir ou pagar online, o pagar online para muitas é, pessoas não existe. Elas pagam no físico mesmo. Por isso que vocês veem, às vezes, na época de pagamento, uma lotérica lotada. Muita é. gente ainda vive essa realidade. Então, milhares e milhares de pessoas que a gente imprimiu a conta para ela e ela ficava assim, agradecida porque ia atrasar ou já tinha atrasado, não queria sujar o nome. Ainda tem E esse tem isso, impacto. tem esse impacto. Então, assim, são N situações que a gente vive. Se você for para uma Ponto Fácil hoje ver uma atendente, elas têm até um espírito meio materno, assim, de cuidar do cliente. Que legal. Porque as dores que vêm, elas são dores que você pensa, pô, não deveria existir hoje em dia. É, Mas a realidade da população é que, sim, essas dores existem e elas são frequentes, elas estão no dia a dia das pessoas, né? exato. É uma frequência grande ali. E isso impacta, né, em todos os problemas sociais que a gente vive, uma parte disso também vem dessa ausência do Estado. A gente fala muito do Estado e eu sou uma crítica, em relação à qualidade dos serviços e, obviamente, valorizo muito aquilo que a gente já conseguiu avançar. Você mesmo mencionou o próprio poupa-tempo, né? Foi uma Sim, grande inovação e resolveu ali a com unificação certeza. de vários serviços que as pessoas realmente ficavam, até no físico, né? No atendimento físico, muito perdidas sobre como resolver. Mas a gente ainda tem um caminho muito longo para fazer com que isso evolua e a gente chegue, de fato, em quem mais Com precisa. certeza. A gente tem um desafio da presença do Estado, né, e da prioridade do gasto público. Muitas pessoas falam, o Estado grande, o Estado mínimo, né, a gente tem que reduzir, tem que inchar, é muito burocrático. Mas, na verdade, o segredo está em conhecer a realidade das pessoas e saber sobre a aplicação dos recursos públicos, porque o Estado pode ser muito grande hoje para um grupo menor de pessoas, né, ou Sim. para pessoas que são mais privilegiadas. O que a gente tem é um desafio de prioridade do gasto público e de onde alocar os recursos para chegar em quem mais precisa e não atrapalhar a vida de quem já conseguiu avançar, já está num outro momento de vida e tem condições de seguir aí o seu caminho, aproveitar de todas as suas oportunidades com o seu potencial, né? Então, eu vivi isso também. Muito do que você está contando, essas histórias, eu fico refletindo a minha família, as pessoas que eu convivo e a minha infância, e como a presença do Estado para essas pessoas é importante. E se a Sim. gente não cria condições para elas serem encontradas pelo Estado ou encontrar o Estado, o estrago é esse que a gente vê, né? Famílias vivendo numa vulnerabilidade muito grande, pobreza, desemprego. E você tocou num ponto, aqui já encaminhando para o final, né? É triste, porque a gente ficaria aqui mais 2 horas conversando, para falar sobre a questão dos jovens, né? Também olhar como esse jovem, hoje você comentou aqui casos de jovens que não tinham e-mail, não sabiam Sim. como lidar com questões digitais mínimas. Então, já pego o gancho aqui para te perguntar. Olhando por esse prisma do jovem, do futuro, qual que é o seu sonho para o país? Né? Você é um empreendedor, agora eu acho que eu entreguei aqui o que eu prometi para vocês, né? Falei que o Felipe era um empreendedor diferenciado e agora vocês já entenderam por quê. Qual que é o sonho do Felipe? O que você acredita que a gente tem que avançar para chegar num país que seja mais justo, que entregue serviços dignos para a população? Como que é a sua visão de futuro? Legal, legal, Lu. Eu tenho um sonho, eu vou compartilhar dois. O primeiro, ele é entre eu e o meu sócio. Eu tenho um sócio na empresa que é o Luiz, que a Maravilhoso gente também, tá? é uma pessoa fantástica. Ele tem uma ONG que ele fundou há 13 anos e Incrível. que ele leva a cesta básica e educação para uma comunidade em Osasco. Então, é uma pessoa já com uma veia social incrível. E a gente tem uma meta nossa, a gente não colocou data, mas a gente colocou a meta para a empresa de gerar no mínimo 5.000 empregos para jovens que estão começando a carreira. Então, por que esse objetivo, né? Porque nós sabemos que hoje o jovem que a gente contrata para trabalhar numa Ponto Fácil, muitas vezes ele vem da comunidade também. Então, são pessoas que vêm de uma origem muito simples, que sofrem com acesso aonde eles moram e que entendem a dor da família, porque muitas vezes eles são a ponto fácil da família ali. Já estão ajudando a Exatamente. mãe, o pai, o tio, a tia. Então, nós sabemos que com esse trabalho a gente transforma a vida dessa meninada aí que está chegando. A gente quer prover para eles, inclusive, um sonho vinculado a esse. Eu tenho muitos sonhos com relação a isso. É oferecer para todo funcionário da Ponto Fácil de unidades físicas educação de tecnologia. Hoje, uma das áreas que mais demanda trabalhadores qualificados é a área de tecnologia, de desenvolvimento mesmo. Então, a gente gostaria muito de oferecer cursos grátis para a equipe da Ponto Fácil, para que essas pessoas que começam como um atendente, que já tem essa veia humana de cuidar de um cliente, de entender a dor dele,
acabem se transformando em desenvolvedores. Imagine a transformação que pode ter no país, você ter um grupo gigante aí de desenvolvedores que vem com essa visão mais humana da tecnologia, né? Podendo unir aí a humanização da tecnologia, olhando realmente para a dor do cidadão. Então, esse é um outro sonho que a gente tem. Agora, falando de um sonho Brasil, é realmente assim, a gente conseguir evoluir como país nessa parte de inclusão social e digital, porque nós sabemos que você ficar distante da internet, você ficar distante desse mundo que hoje nós vivemos quase 24 horas por dia, te afasta de tudo. Te afasta de informação, te afasta de conhecimento, te afasta de serviços como os que a gente presta, e a pessoa fica alienada da realidade. Então, quando você olha que 40 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet, é um número muito grande de pessoas. É realmente, vamos olhar para sair um pouquinho do Brasil, é maior do que muito país da Europa. O país da Europa não tem 40 milhões de habitantes, então a gente está falando de um país dentro do Brasil que não tem acesso à internet. E é um absurdo isso. Então, você levar acesso à inclusão digital é também levar acesso ao social. Então, eu espero que o Brasil consiga vencer esse desafio de levar acesso e que nós, com a Ponto Fácil, consigamos fazer parte desse processo, né? Eu acho que a união do poder público com o privado, com as empresas privadas, é o que vem transformando o mundo, né? Você pega países como Alemanha, Inglaterra e França, os próprios governos estão criando fundos de investimentos em startups GovTech. Ou seja, eles já sabem que existem problemas dentro dos países que, ao invés de eles tentarem resolverem sozinhos, eles investem nas empresas que estão pensando por eles. Então, o Brasil precisa desse pensamento, precisa modernizar a mentalidade e olhar para as empresas que estão criando serviços públicos, né, que olham para o cidadão e investir nessas empresas. Mas o investimento realmente é aquele investimento para transformar a vida do brasileiro. Acho que esse é um caminho fantástico aí para o país trilhar, né? Tô sonhando aqui com você, acho que todo mundo que está assistindo também, que a gente consiga chegar lá. Sem dúvida, vai fazer muita diferença para o país e para a sociedade como um todo, né? Um desafio mundial também, que a gente avance nisso. E eu acho que um ponto que você tocou aqui, só para fechar também, é esse olhar de parceria. Eu acredito muito nas parcerias e por isso sou parceira, sou embaixadora já aqui da Ponto Fácil, porque eu vejo a importância da gente trazer o setor privado de uma forma produtiva, de uma forma legítima, para pensar a melhoria dos serviços públicos, como é que a gente avança como sociedade, porque ficou claro aqui, né, a agilidade, a inovação que é possível no setor privado, que muitas vezes é difícil realmente no Estado pelo tamanho e pela burocracia, que uma parte dela é legítima também, né? O Estado tem uma responsabilidade ali com recursos públicos, com uma série de complexidades internas que fazem com que ele seja mais lento. Mas essa lentidão ela não pode travar a gente de pensar soluções fora da caixa e que essa é uma delas. Espero que fique aqui de inspiração para todos que estão acompanhando a gente. Parabéns, Felipe. Obrigado, Lu. Pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui compartilhando a sua história com a gente. E todo mundo, até o próximo vídeo. Não esqueçam de assinar aqui, né, o canal, de deixar seu comentário, seu like. Isso ajuda bastante a gente a crescer, encaminhar esse vídeo para outras pessoas que devem conhecer o trabalho da Ponto Fácil e também essa ideia de como a gente melhora a vida das pessoas através da inclusão digital, essa transformação digital que a gente tanto quer, não pode vir desacompanhada dessa inclusão. Muito obrigada e até a próxima.